Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de Google Sheets e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês 5 dicas sensacionais aqui do Google Sheets que eu tenho certeza que você vai curtir. Lembrando que se você quiser esse arquivo que eu estou usando para você poder praticar, é só você descer um pouquinho a página, ele está disponível no link da descrição. Então é só você colocar o seu e-mail para você poder receber o arquivo e praticar aqui junto comigo. E lembrando, antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês e saber também que vocês gostam dos nossos vídeos. E também não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para você sempre ser avisado dos novos vídeos aqui no canal, beleza? Então é isso, bora para as 5 dicas. Seguinte, galera, eu quero começar criando aqui um gráfico tipo esse daqui que vai me mostrar as informações de faturamento por produto. Então imagina que eu tenho ali uma empresa com lojas, tá? Ao longo ali do país. Eu tenho também os produtos que eu vendo nessas lojas, eu tenho qual é o faturamento de cada venda ali e também a data de cada venda. Então, por exemplo, ali no dia 18, eu vendi um total de 50 mil de televisão na loja do Rio de Janeiro. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um gráfico tipo esse daqui para ter um resumo do faturamento por produto. Então, tenho lá o faturamento para televisão, para celular, para notebook e para câmera. Como é que eu poderia criar esse gráfico de maneira bem rápida e automática? Dá uma olhada. Primeiro eu vou apagar ele, então vou dar um delete. E aqui na minha tabela, eu vou selecionar os dados que eu quero usar para criar esse gráfico. Esse gráfico vai ser basicamente, ele vai ter basicamente informações de produto e faturamento. Então, vou ter que selecionar essas duas colunas aqui, de produto e faturamento. Como é que eu faço isso? Seleciono ali a célula B5, com o atalho Ctrl Shift seta para baixo, eu seleciono todo mundo para baixo e com o Shift seta para a direita, eu selecionei ali as duas colunas, beleza? Então, quero criar um gráfico de faturamento por produto, selecionei essas duas colunas na minha tabela. Feito isso, vou lá na guia Inserir e venho aqui ó, em Gráfico, beleza? Inserir Gráfico. Cliquei ali, ele vai criar um gráfico para mim ó, dessa forma, só que não é exatamente o que eu quero, né? O que ele fez aqui? Como eu selecionei todas as linhas dessa tabela, ele fez uma coluna para cada venda. Então, fez uma coluna lá para venda de televisão no dia 18, para celular no dia 15, para celular no dia 17 e por aí vai. Só que eu não quero essa visualização. Eu quero que ele faça um resumo de faturamento para cada produto. Então, olha que recurso legal que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, com o gráfico selecionado, eu vou aqui ó, nessas opções de edição de gráfico. E se eu descer um pouquinho aqui, ó, a tela, eu vou chegar ali na opção de agregar, tá? Se eu clicar aqui em agregar, ele já vai automaticamente agregar aqueles totais ali para cada um dos produtos, beleza? Então, editor de gráficos, agregar. E se eu quiser, eu posso deixar esse gráfico um pouquinho mais informativo. Primeiro, eu venho aqui ó, em personalizar. Aqui em série, eu vou marcar essa opção aqui de legenda de dados, que ele vai colocar o númerozinho ali, que é o total para cada coluna, tudo bem? E se eu quiser mudar a cor daquelas colunas, é só eu vir aqui em personalizar também, e aqui em cor de preenchimento, eu coloco ali uma cor qualquer, por exemplo, essa daqui, beleza? Então, essa foi a primeira dica, como criar um gráfico rapidamente desse tipo aqui no Google Sheets. Bora para a segunda dica agora. Nessa dica 2, eu quero fazer o seguinte. Eu tenho aqui a mesma visualização, uma tabela com informações de venda e aqui um gráfico resumindo o faturamento para cada produto. Só que imagina o seguinte, imagina que eu quisesse criar um painel para mostrar esses resultados. E aqui, no lugar dessa tabela, que se vocês olharem ali, ela tem várias linhas, eu gostaria de colocar uma tabela que fosse um pouco menor aqui, mas que eu conseguisse deixá-la bem alinhadinha com esse gráfico, tá? Para deixar um painel, um negócio ali mais visual. Então, como é que eu poderia fazer para transformar essa tabela aqui, ó, com várias linhas, essa tabela tem várias linhas, como é que eu conseguiria reduzir essa tabela para fazer ela caber bem aqui nesse espaço aqui do meu visual? Então, vamos lá, vamos para a segunda dica agora. Para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar minha tabela, então vou clicar dentro dela e vou usar o atalho Ctrl Shift barra de espaço. Ctrl Shift barra de espaço. Feito isso, eu vou lá na guia Inserir e na guia Inserir eu vou em Gráfico novamente. Então, Inserir, Gráfico e aqui do lado direito, onde eu tenho ali o editor de gráficos, tipo de gráfico, eu vou trocar de gráfico de coluna para um gráfico de tabela. Então, lá embaixo, se eu descer, eu tenho uma opção de gráfico de tabela. E olha que legal vai ficar a visualização. Cliquei ali e olha o que ele fez. Ele criou um visual de tabela que eu consigo dimensionar de acordo com o tamanho que eu quero que ele ocupe ali. Então, repara que se eu fizer isso, ó, eu tenho ali uma visualização bem alinhadinha ali, bem legal. E aí eu posso ó, rolar aqui com o scroll do mouse ou nessa barrinha de rolagem e eu consigo visualizar
todos os dados ali daquela tabela. Legal? Outra coisa interessante aqui também é que se eu der um duplo clique dentro de uma dessas colunas aqui, por exemplo, a de faturamento, se eu der 2 cliques, ele vai fazer uma ordenação ali para mim, como se fosse um filtro, né, de classificação. Cliquei 2 vezes, ele já fez aquela ordenação. Então, tenho lá do maior para o menor faturamento. Se eu clicar de novo, eu tenho do menor para o maior. Legal? E aí, esses dados aqui que eu tenho atrás dessa minha tabela, que eu usei para criar, né, essa tabela, eu posso fazer o seguinte. Eu posso selecionar com Ctrl, Shift, barra de espaço. Vou dar um Ctrl X e vou tirar dessa aba. Tá? Vou clicar aqui em adicionar página. Eu vou colocar, por exemplo, aqui. Tá lá. E eu consigo ter, ó, o meu visual de painel. Então fica um visual bem legal aí, bem organizado. Vocês podem fazer dessa forma para deixar os dados de vocês mais apresentáveis, beleza? Então a segunda dica foi criar esse visual aqui de tabela. Próxima dica agora vai ser o seguinte. Imagina que eu tenho lá aquele mesmo painel, tá? Com aquela tabela, com informações de vendas e também esse gráfico de faturamento por produto. Imagina que eu quisesse pegar essa planilha aqui e publicar ela na web, ou seja, transformar ela num site. Como é que eu poderia fazer isso? Transformar essa planilha aqui num site, num link de site que eu posso encaminhar para uma pessoa e qualquer um visualizar. Como é que eu faço isso? Para eu transformar, então, esse arquivo em uma página da web, né, em um site, é muito simples. Eu vou lá na guia Arquivo, então lá em cima, vou na guia Arquivo, eu vou clicar aqui em Publicar na web, ele vai mostrar aquela telinha ali onde eu posso fazer as configurações de publicação. Então, primeiro, aqui nesse primeiro botão, eu posso clicar nele e selecionar qual que é a aba que eu quero especificamente publicar. Eu posso publicar o documento inteiro, ele vai incluir todas essas abas aqui embaixo, ou eu posso publicar uma aba específica, por exemplo, a aba dica 1, dica 2, dica 3 e por aí vai, tá bom? Eu vou deixar o documento inteiro. E aqui, ó, do lado, ele já colocou para mim página na web, mas eu posso vir aqui, ó, clicar ali e ele vai me dar opções, onde eu consigo exportar aquilo para um arquivo CSV, TSV, PDF, uma planilha Excel e por aí vai, tá bom? Mas eu quero página da web. Então, cliquei ali, vou em publicar, vou clicar em OK aqui em cima, e ele vai gerar para mim um link que eu posso copiar. Então, ó, Ctrl C e posso abrir uma página aqui, dar um Ctrl V e ele já vai automaticamente ali, ó, criar para mim aquela visualização como se fosse um site. Então, eu posso pegar isso daqui e compartilhar com outras pessoas. Então, ó, repara que lá em cima vai aparecer para mim todas as abas que eu tenho naquele arquivo, tá? Dica 1, dica 2 e por aí vai. Se eu quisesse, eu poderia ter configurado lá uma página específica, mas está lá numa visualização de site. Repara que eu não consigo alterar esses dados, mas eu consigo interagir com isso daqui. Beleza? Então, essa foi a nossa terceira dica. Agora, bora para a quarta dica. Essa quarta dica aqui, ela é bem legal. É bem simples, mas pode ser bem útil. Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho um controle, tá, de auditoria. Eu tenho várias áreas ali da minha empresa e aqui na coluna B eu gostaria de colocar a data em que eu fiz a auditoria daqueles meus setores, tá? Então, eu tenho lá para o financeiro, para o recursos humanos, marketing e por aí vai. Então, olha só, vamos supor que aqui no financeiro eu fiz a auditoria no dia 1º de abril de 2021. Tá lá, essa data. Uma coisa que é legal aqui no Google Sheets é que se eu clicar 2 vezes numa célula que contém uma data, olha o que ele vai fazer. Ó. Dei um duplo clique ali. Cliquei 2 vezes e ele mostrou um mini calendáriozinho ali, onde eu consigo clicar em um daqueles dias e escolher um dia que eu quiser. Então, por exemplo, imagina que na verdade eu quisesse alterar essa data aqui para o dia 6 de abril. Então, cliquei ali e ele já automaticamente criou para mim. Beleza? E se eu quisesse fazer isso para todas as células, como é que eu faria para ter esse recurso aqui de calendário em todas as células ali da coluna? É bem simples. É só eu selecionar esses valores. Então, selecionei todo mundo onde eu quero criar aquele calendáriozinho. Eu vou lá na guia dados, tá? Guia dados. E venho aqui em validação de dados. Cliquei ali em validação de dados. Legal? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Em critérios, eu vou dizer que eu quero data, tá? Eu quero que ele aceite apenas datas. A validação de dados, ela vai me permitir que eu restrinja, que eu limite as informações que vão entrar numa célula. Eu quero que naquelas células entrem apenas datas. Então, vou vir aqui e escolher a opção de data, tá bom? Ali só vai entrar data. Além disso, eu quero rejeitar a entrada, ou seja, eu não quero que ele aceite datas inválidas, tá bom? Então, vou clicar aqui em rejeitar a entrada.
Se eu colocasse aqui mostrar aviso e colocasse, por exemplo, 30 de fevereiro, ele ia mostrar um aviso, mas ia deixar eu escrever. Não é o que eu quero. Eu quero que ele recuse qualquer data inválida. Beleza? Então fiz isso lá e vou clicar em salvar. Feito isso, se eu clicar agora 2 vezes dentro da célula, ele vai me mostrar aquele calendário e eu posso ir escolhendo ali aquelas datas que eu quiser. Beleza? Então, coloquei ali 19, dia 5 e dia 1º. E aí o que eu posso fazer aqui para deixar essa formatação um pouquinho mais interessante, né? Em vez de deixar isso um pouquinho bagunçado, eu posso personalizar essa formatação de data. Então, olha só, eu vou selecionar essas células, eu vou lá em cima, ó, nesse painel aqui da página inicial, eu vou clicar nesse 1, 2, 3, onde eu consigo alterar a formatação e vou lá em mais formatos. E lá em mais formatos, eu tenho a opção de mais formatos de data e hora. Então, vou clicar ali em mais formatos de data e hora e aqui eu tenho vários formatos de data que eu posso selecionar, tá? Então, por exemplo, esse daqui, ó, vou escolher esse que é 5 de agosto de 1930. É aquela formatação ali com o mês abreviado. Então, cliquei ali, vou aplicar e ó, já automaticamente ele criou aquela formataçãozinha e se eu der 2 cliques ali, ele vai mostrar exatamente aquele calendáriozinho. Então, essa foi a nossa 4ª dica. E agora, bora para a nossa 5ª e última dica, que essa é bem legal também. Então, imagina que eu tenha a mesma situação ali. Eu tenho um controle de auditoria, só que agora é de um mês específico, do mês de maio de 2021. E ali eu tenho os setores, eu tenho financeiro, recursos humanos, marketing, comercial, logística e compras. Os mesmos setores. Só que dessa vez, em vez de colocar uma data em que foi realizada aquela auditoria, eu quero colocar, na verdade, um checkzinho. Eu quero poder marcar ali numa caixinha de seleção que aquele setor já foi auditado. Tá? Então, nessa coluna A aqui, eu gostaria de colocar uma caixinha de opção onde eu marco ali um checkzinho e ele já diz para mim que aquele setor já foi auditado. Como é que eu posso fazer isso aqui no Google Sheets, então? Eu vou selecionar essas células aqui, ó, onde eu quero colocar essa caixinha e vou lá em inserir e venho aqui em caixa de seleção, beleza? Caixa de seleção, ele vai criar ali uma caixinha de seleção para mim. É para que quando eu clico dentro daquela caixinha, ele marca ali para mim, tá bom? Então fica um controle ali bem visual. E aí uma coisa importante aqui é o seguinte, quando a gente clica dentro dessa caixinha, lá na barrinha de fórmulas aparece um nomezinho chamado True, tá? De verdadeiro. O que significa isso? Significa que essa caixinha está marcada. Se eu clicar de novo e ela ficar desmarcada, lá em cima vai aparecer esse false. Por quê? Porque ela está desmarcada. Então, basicamente, é isso que aparece dentro da célula quando eu marco ou desmarco alguma caixinha, tá? E uma última coisa que eu poderia fazer para deixar isso aqui ainda mais visual é o seguinte, sempre que eu marco uma dessas caixinhas aqui, eu gostaria de pintar toda a linha para deixar aquilo mais visual. Então, imagina ali que o financeiro, ele foi auditado. Então, cliquei ali naquela caixinha e automaticamente aquela linha se formata numa cor diferente, tá? Como é que eu posso fazer isso? É bem simples. É só eu selecionar todas essas células, selecionei todas essas células, vou lá na guia formatar e venho aqui em formatação condicional. Lembrando que eu quero criar uma formataçãozinha ali para marcar a linha toda quando eu clico numa daquelas caixinhas. Então, guia formatar, formatação condicional, tá? Aqui ele vai aplicar ao intervalo de A5 até B10, beleza? A regra de formatação vai ser lá embaixo, uma fórmula personalizada, tá bom? Eu vou criar uma fórmula personalizada para pintar toda a linha de alguma cor. E aqui na fórmula eu vou fazer o seguinte, eu quero que essa linha aqui, ó, ela sempre seja formatada quando o valor da célula A5 for igual a true. Então, sempre que A5 for igual a true, eu quero que ele pinte a linha toda. Só que tem um detalhe, né? Como eu selecionei aqui 2 colunas, eu tenho que dizer exatamente para o Google Sheets qual é a coluna que ele tem que olhar. Ele sempre tem que olhar o quê? Na coluna da coluna A, né? Eu quero sempre verificar se na coluna A está escrito true. Então, aqui na fórmula, eu preciso dizer que eu quero olhar sempre para a coluna A. Como é que eu faço isso, então? Antes do A, eu vou colocar um cifrão. Tá? Coloquei um cifrão ali antes do A para ele poder entender que eu quero sempre olhar para a coluna A, tá? Nunca para a coluna B, sempre para a coluna A. Não preciso colocar no número 5 porque eu quero que ele olhe para cada uma das linhas dos setores. Tá bom? Se eu quiser eu posso vir aqui no baldinho e colocar ali uma corzinha qualquer também. Posso botar um azulzinho. Se eu quiser posso botar um taxado ali, né? Que ele vai
riscar, ó, risquei e aí tá lá, concluído. Então repara ó, que agora, vou fechar aqui, repara que agora fica muito mais visual, né? Marquei ali naquela caixinha, ele já foi marcando aqueles setores que foram auditados. Então fica um controle aí bem visual e essa foi a nossa quinta dica. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí no vídeo e não esquece também de se inscrever no nosso canal para sempre receber os novos vídeos que a gente posta para vocês de segunda a segunda. Show de bola? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.